Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Ok. Eu ouço tudo um bocado com eco, mas dá para ouvir. Alô, alô. Bem, muito boa noite, malta. Estamos aqui para mais um Facebook Live aqui na página do Runner Anónimo. Desta vez tenho 3 convidados. Acho que esta é a sessão com mais convidados. E estamos aqui com casa cheia nestes quadradinhos. Passo-vos a apresentar, aliás, nem sequer preciso de apresentar, mas vou fazer as honras da casa. Passo-vos a apresentar a nossa conhecida e simpática Tuxa Negri, o Frederico Cerdeira e o Pedro Machado. Os 3 têm algo em comum, têm mais do que uma coisa em comum, que é serem ultramaratonistas e desportistas, mas para além disso também são veganos. E hoje vamos falar dessa temática de ultramaratonistas veganos e vegetarianos. Neste caso vamos falar com 3 veganos, mas muita coisa se pode associar ao vegetarianismo e aos vegetarianos, e que podem também absorver aqui muita informação. E para aqueles que não são, também podem aprender muito mais e tentar adaptar novas ideias e novas perspectivas, não só na nutrição, mas também no modo de vida. Muito obrigado por estarem aqui. Eu queria começar, e talvez abra aqui a linha ao primeiro que quiser falar, é explicarem um pouco o que é ser vegano, ou as diferenças, e também explicar um pouco, acho que vocês conseguem explicar melhor do que eu, as diferenças entre ser vegano e vegetariano. Isto para pôr um pouco a nossa conversa ao mesmo nível daqueles que não fazem alguma confusão ou não sabem o que são os 2 conceitos. Quem quer começar? É igual. É igual, então pode ser tudo. Posso começar eu. Basicamente, hoje em dia já não, na minha opinião, já não há assim tanta confusão e o pessoal em geral já está um pouco mais informado sobre o que é o veganismo e o vegetarianismo. Mas mesmo assim, há muita gente que ainda associa o veganismo a uma dieta. No fundo, a parte da dieta dentro do mundo vegan e do veganismo é apenas uma consequência, ou é apenas uma parte, digamos. Enquanto que quando se fala vegetarianismo, fala-se tipicamente mais da alimentação em si e da dieta. E em cima disso, também quando se fala do que é ser vegetariano, um vegetariano tipicamente hoje em dia é um ovo-lacto-vegetariano, na maior parte dos casos. Basicamente é alguém que se alimenta à base de plantas, mas também vai consumindo alguns produtos de origem animal e derivados do leite, como é o caso dos ovos, leite e iogurtes e afins. O veganismo é um pouco mais do que isso, não é? Para quem não sabe, claro, o veganismo é uma filosofia, um estilo de vida, uma maneira de encarar a vida, que tem alguns valores importantes para as pessoas, para os animais e para o próprio ambiente e natureza, e como consequência disso existe uma alimentação que elimina completamente os produtos de origem animal. E essa é que é a grande diferença, isto, muito basicamente. Lançada então aqui as bases do que é o veganismo e o vegetarianismo, eu começo-vos a perguntar, e aí cada um responde da sua maneira, como é que vocês começaram iniciaram-se neste estilo de vida, neste modo de vida que é ser vegano. Vamos começar pela Tuxa. Tuxa. Eu já desde pequena tinha uma confusão com comer carne. E como deixei de comer carne aos 16 anos, aos 16 ou 17 por aí, a partir daí, na altura não havia muita informação e deixei a carne, o peixe, por aí. Mais tarde, foi depois já em 2015 que me tornei vegan, com mais percepção de todo o resto de como as coisas eram feitas, e foi a partir disso que deixei toda a alimentação, tudo mesmo, e todo o resto que depois envolve
roupa, tive muito mais consciência a comprar roupa, comprar sapatos, ténis, sapatilhas para trail, tudo. Foi a partir dessa altura, finais de 2015. Muito bem. Pedro, e tu, como é que tu começaste? Tu também começaste relativamente há alguns anos atrás, há 3, 4 anos atrás, salvo erro, não é? Sim, foi no início de 2016. Na verdade, o processo já tinha começado antes. Por volta do ano 2010, por ter excesso de peso, estar numa trajetória um bocado má, decidi mudar de vida. Começou pelo desporto e também por algumas alterações na alimentação. Inicialmente não me tornei vegetariano, mas comecei a fazer uma dieta de base vegetal, incluindo na mesma produtos de origem animal. Depois, com o tempo, começou a evoluir e realmente em 2016, no início de 2016, deu-se a ruptura e decidi mesmo abraçar o veganismo, não só a alimentação, como o Frederico já explicou, mas também em tudo o resto. Um processo gradual. Portanto, começou pela saúde, depois as questões ambientais começaram a ser importantes também para mim e com isso também veio a parte ética, de não exploração animal. Tudo isso foi um processo que levou até aqui. E depois também com muito estudo para chegar aqui como desportista e conseguir ter uma performance boa ou má, depende também dos objetivos, mas que nos leva a sentir-nos bem. Exato, muito bem. Tu, Frederico, começaste, tu és vegan há 2 anos, correto? Há 2 anos. Sim, mas mais praticaste sempre desporto e agora optaste por este estilo de vida. Como é que surgiu essa vontade e essa mudança? Sim, três ou 4 dos meus melhores amigos já são vegetarianos há mais de 20 anos. E eu sempre os admirei imenso, como é que eles conseguiam e a força de vontade que eles tinham para ter esse estilo de vida. Não são veganos, mas são vegetarianos e na altura nem sabia falar muito do que era ser vegetariano em Portugal e eles já o eram. E eles sempre me tentaram convencer de alguma forma. Só que eu, vindo de uma zona do norte do país, centro-norte, onde tipicamente a principal fonte de comida é tudo o que é à base de carne, leite e queijo, etc., basicamente na zona da Serra da Estrela. Para mim sempre foi muito difícil deixar isso e optar por outro tipo de alimentação. No entanto, isso sempre foi um objetivo de vida que eu tive. E nos últimos 6 anos fui tentando reduzir o consumo de carne e fiz uma transição muito lenta e muito gradual, até que nos últimos 2 anos deixei tudo o que era de origem animal e decidi aceitar este estilo de vida e não me arrependo de nada e espero que dure até ao fim da minha vida, porque acho que é o que faz sentido, é a melhor forma de estar na vida. Não só pela alimentação, mas como todo o resto da atitude que temos perante, sobretudo, os animais, a vida dos animais, que são seres como nós. E em tudo o resto, o vestuário, a própria mentalidade ambiental, a consciência ambiental que temos, isto fez de mim uma pessoa um bocado mais positiva. Muito bem. Agora vamos entrar um pouco nesta parte de, como vemos, tem os três um pouco uma base em comum em termos de mudança. Tuxa, tu já praticas desporto há muitos anos, já foste campeão de triatlo, já ganhaste imensas provas por aí. E vamos entrar um pouco nesta parte do desporto, de como é que uma desportista vegan consegue chegar a tão bons resultados. Porque há muito aquela, talvez posso dizer que há um mito que às vezes os atletas que são ou vegetarianos ou vegan não conseguem ter melhores resultados porque não consomem os melhores produtos, etc. Há um pouco isso no ar. Ou pelo menos havia mais, talvez que agora ao longo do tempo tem-se desmistificado isso um pouco. Conta-nos como é que tu preparas a tua alimentação para as provas e no teu dia-a-dia também. Pronto, há os treinos diários, há uma preparação constante. Como é que é a tua alimentação?
Bem, a esta altura já não há assim muita preparação. Estou muito habituada a fazer este tipo de alimentação. Estou a pensar constantemente no que é que vou comer, porque já sei o que é comer. Em casa, isto já faz parte, não é? Já faz parte da rotina. Quando estou em casa, não tenho nada que saber. Acho que o mais difícil é mesmo quando vou para fora, quando saio. Aí já há outro tipo de gestão, porque tenho que me preocupar com coisas, porque os restaurantes, por norma, não têm, e tenho que ter mais atenção aí nesse sentido. Tento sempre fazer as marmitas em casa, quando vou para fora. E é esse tipo, sim, por aí. Antes das provas, opa, não há muito o que preparar, porque a minha alimentação é sempre a mesma em provas. O que eu uso sempre é Tailwind. E depois laranjas e bananas nos abastecimentos, não tem nada que saber. Depois, quando as provas são muito longas, tento comer massa de arroz nos abastecimentos, quando está lá alguém que me possa trazer. Ou, por exemplo, no Miúdo havia batata doce, portanto, por aí também dá. Agora, no UTMB, por acaso, é quase impossível, porque aquilo é ou sopa de base de frango ou esparguete à bolonhesa. Aquilo não tem nada, não tem o que comer. Aí já é preciso outro tipo de preparação. Temos de estar atentos ao que é que vai haver nos abastecimentos. No dia-a-dia, é ir às compras e comprar aquilo que eu estou habituado a comer. Exato. E para aqueles... Um pouco para aqueles que não conhecem a rotina de um vegan, o que é que tu comes no dia-a-dia? Muita fruta, muitos vegetais, muitas leguminosas, legumes, bebo batidos, frutos secos, faço smoothies, faço pudim de chia, por aí. Muito bem. Já agora, em termos de isto talvez puxando um bocadinho mais à frente, em termos de, tu estavas a dizer que não preparas muito, porque depois te levas uma alimentação normal e pões isso, e já vimos que a alimentação que tu tens no dia-a-dia a levas para as provas. Tirando, pronto, o Tailwind, por exemplo, que utilizas durante as provas. Mas, por exemplo, uma fase de carga, fazes alguma fase de carga e comes certos alimentos especialmente antes das provas, ou só fazes mesmo o que tu fazes diariamente? Porque o que eu já faço diariamente já é uma alimentação bastante limpa. Então, quando chega a altura de fase de mais de carga, não tenho que fazer grandes alterações. Eu não como açúcar, eu não como alimentos processados. Quando estou em fase de carga, o que acontece é que como mais quantidade. Mas, por acaso, como beterraba quase todos os dias, como espinafres, é uma série de coisas que estão incutidas já na alimentação, que não é preciso pensar muito, porque já é uma coisa que eu como diariamente. Antes das provas, tento aumentar um bocadinho mais a ingestão de hidratos de carbono. Acho que eu e qualquer pessoa tento comer um bocadinho mais de hidratos. Sim, mas é por aí. Eu lanço a mesma pergunta aos dois, tanto ao Pedro como ao Frederico, depois vão respondendo cada a sua vez. Como é que vocês, podemos começar pelo Pedro, como é que é feita toda esta preparação? Também levas isto naturalmente, já que já tens uma rotina diária, ou tens coisas específicas que comes antes das provas e que tentas, tipo, haver uma carga maior antes das provas, ou levas tudo com uma naturalidade e durante as provas também? Faço a questão também durante as provas. Sim. Ok. Como a Tuxa disse, antes das provas carrega-se um pouco nos hidratos de carbono. Eu tenho uma refeição preferida antes das provas. Ela já falou aí de algumas coisas, leguminosas, batata doce, e como também alguns cereais integrais, e os espinafres, curiosamente, também. Essa nos dias antes, tento carregar ao máximo em alguns desses alimentos, porque são realmente que nos vão dar um aporte maior. No dia-a-dia, é uma alimentação também o mais limpa possível. Não consegui ainda chegar ao que a Tuxa faz de não comer açúcar de todo, nem processados, mas tento evitar ao máximo. Tento que seja o mais limpo possível,
mas sim, também, como também tenho um restaurante e tenho que cozinhar para outras pessoas, também temos que fazer também aqui algumas concessões em alguns momentos. Tento que seja o mais limpo possível, muita fruta, muitos cereais integrais, muitos legumes, muitas leguminosas. Claro que os doces e tal, de vez em quando lá vão, mas tentamos ser o mais limpo possível. Durante as provas, por acaso este ano comecei a tomar o Tailwind, que realmente é muito interessante. Apesar de ser também à base de açúcares, mas são açúcares que são próprios e isso realmente é muito interessante. Barras energéticas, não gosto de géis, nunca me dei bem com géis e tento aproveitar sempre ao máximo os abastecimentos. Abastecimentos tendo fruta e frutos secos, normalmente é o que eu mais como. Claro que a preocupação que a Tuxa também referiu em provas muito longas, provas de endurance, em que é preciso comer um pouco mais, as massas, muitas provas não têm essa atenção, então tem a espargueta à bolonhesa, tem a sopa da pedra, tem coisas desse género, chouriço. Canja. Pois, canja é um clássico. Pois, é o clássico das provas. Pouco, mas mesmo termos essa atenção, saber o que temos que levar, ter ajuda externa nas alturas em que é possível, é importante para nós, porque aí já temos os nossos batidos, as nossas coisas que nós já sabemos em que confiamos e que vão ser importantes nesses momentos, principalmente. Muito bem. Já vamos, depois eu vou tocar contigo o assunto que tu vais fazer este ano, o TMB, e aí já vamos tocar um bocadinho como é que tu estás a preparar, já tendo em conta que é uma prova bastante longa, e depois se vais ter assistência, não vais ter assistência, como é que vais fazer, porque aí vai ser mais complicado. Frederico, diz-me, continuando um pouco com a mesma questão, e tu que és o mais novato aqui dos três, essa adaptação, já tens uma rotina em que consegues adaptar bem ou ainda estás numa fase não digo de adaptação, porque já é assumida, não é? Mas em que tens uma fase de pré-prova ou uma rotina diária ou fazes estas... Basicamente, em termos diários, não em prova ou não em competição, já está tudo bastante automatizado. Ou tenho a oportunidade de cozinhar em casa e levar para o trabalho, por exemplo, ou então, perto de mim, consigo ir almoçar fora, ou jantar, se for o caso, e se não for um restaurante vegan, é fácil, pelo menos aqui em Lisboa, arranjar soluções de improvisar um prato que seja vegan e que seja minimamente aceitável. Ainda hoje fui almoçar fora com colegas da empresa e fomos a um restaurante típico português, toda a gente comeu carne, claro, e eu pedi para improvisarem um prato com arroz com feijão, legumes salteados e um sumo natural, portanto, e uma sopa de couve-flor. Portanto, deu bem para desenrascar dentro de um restaurante que não era nada vegan, vegetariano. Consegui almoçar bastante bem. Em termos de provas, é muito parecido ao que a Tuxa faz e ao que o Pedro faz. Basicamente, somos três adeptos do Tailwind. Somos os quatro, que também faz. Passar um bocado a publicidade, já que e agradeço imenso o apoio da Tailwind também, porque realmente é uma solução vegan, natural e bastante limpa, que é eficaz, porque tem tudo o que precisamos e é uma solução que é mais amiga do estômago do que a maior parte do resto das soluções à base de hidratos de carbono que há no mercado. Em conjunto com o Tailwind, tento aproveitar também, obviamente, o que há nos abastecimentos, a nível de fruta. Se houver banana madura, como sempre. Batata doce não há muitas vezes, mas, por exemplo, na Madeira, no miúdo, há sempre. No miúdo, sempre bom. Pronto, e o que houver que seja vegan e que nos dê calorias extra é sempre bom. Utilizo também umas barritas vegan da Gold Nutrition, basicamente são as Paleo, que também são ótimas.
para acompanhar, para ter um bocado de calorias em estado sólido. E também outra marca que não é portuguesa, mas são pessoas, que é o All White. São excelentes. São as que eu como também. Exato. Em cima disso, muitas vezes utilizo também uma marca americana que é a Gu. Basicamente, a Gu tem géis vegan, também o mais natural possível, e tem estas, não sei se está para ver muito bem aqui, são umas gomas vegan também, à base de hidratos de carbono, que basicamente o que nós precisamos em prova, a principal fonte de energia tem que ser os hidratos de carbono. Fiz que consumiste então no Mute para fazer aquela bela prova que fizeste este ano. Sim, no Mute e na maior parte das provas. Agora o grande desafio vai ser o TMB, a estratégia vai ter que ser um bocado diferente, porque é uma prova maior, mas sim, a base vai ser essa, sim. Já agora, Tuxa, desculpa de não fazer aqui a roda, mas agora vou tocar aqui o assunto com eles os dois um pouco por causa do TMB, tendo em conta que tu, Frederico, vais fazer os 170, não é? Sim. Sim, pronto. Vai correr. E já agora, isto também lança a questão ao Pedro. Como é que vocês vão preparar uma prova desse calibre e tendo em conta estas questões mais específicas, que tendo em conta que é uma prova bastante longa e que vocês vão ter assistência, não vão ter assistência? Penso que sim, não é? Numa prova assim tão grande vão precisar de assistência e principalmente nessa parte de nutrição durante a prova. Como é que vão fazer? Como é que estão a preparar? O que é que vão fazer durante essa prova, principalmente nesta parte de nutrição? Como é que estão a preparar as coisas? Sim, posso começar. Eu ainda não tenho a certeza se vou conseguir ter assistência ou não. Porque não é fácil, não levar gente daqui, não é? E como é tão longe. Mas, se possível, sim, irá estar alguém comigo em alguns postos e aí vai ser fundamental a ajuda. Se não for possível, terei que me desenrascar como fiz em 90% das provas onde eu participei, em que eu fui sozinho. Mas já percebi que dás, por exemplo, supondo que tenhas alguma assistência durante a prova, que tipo de alimentos que dás importância durante a prova? Já vi que a batata doce é importante, principalmente nos sólidos. A batata doce, para além das barras, a batata doce, a fruta, adicionas mais alguma coisa nessa parte dos sólidos ou não? Sim, se houver massas ou alguma pasta que também seja à base de hidratos de carbono, se for a meio da prova, numa fase já longa da prova, também é importante essa ingestão de hidratos de carbono, ou pasta de arroz, ou massa, ou algo equivalente. A sopa já é mais complicado, como já falámos aqui, porque é raro encontrarmos sopa que não seja com ingredientes de origem animal, mas basicamente é isso. Não há muito mais soluções, a menos que consigamos preparar alguma coisa específica. Mas no meu caso não levo mais nenhuma preparação. Por acaso agora na última prova que fiz, que foi o Ultra Trail Serra da Freita, a meio da prova, na base do ida, levei uma solução de proteína, que eu basicamente nem costumo consumir proteína em prova, mas é uma solução também da Tailwind, que é o Recovery Build, que também é excelente, é um composto à base de proteína vegetal, hidratos de carbono e eletrólitos, e eu estava muito cansado a meio da prova, como é natural, e aquilo ajudou-me um pouco a recuperar e até estava preocupado que a proteína causasse algum problema de digestão, porque naturalmente a proteína é mais difícil de digestão, mas não, funcionou bastante bem e deu-me ali um boost extra de energia que deu para fazer o resto da prova sem problemas. Boa. Provavelmente para o TMB vou optar por uma solução dessas também. Boa. Pedro, e tu? É um pouco como o Frederico disse, é uma prova muito longa, temos que contar com os abastecimentos, com aquilo que houver nos abastecimentos, onde podemos ter coisas que vamos levar, as malas, os sacos que deixamos para levar para os postos, temos que contar também com deixar algumas coisas de alimentação nesses sacos, em caso de necessidade, tentar levar algumas coisas connosco e depois, havendo a possibilidade de ter assistência, ter esse apoio.
Não havendo, temos mesmo que contar com aquilo que levamos e com aquilo que houver nos postos. Não estou a fazer um grande planeamento, espero conseguir o suficiente esta semana fazer um treino e levei as Cliff Bar, as barras de 60 gramas também têm bastantes calorias e senti-me muito bem, além do tailwind. Portanto, são aqui opções que podemos ter para conseguir ter essas calorias extra. Boa. Vou tentar por uns segundos, vou só buscar o carregador, está bem? Ok, muito bem, vai lá. Eu agora passo aqui um pouco a parte desta, já agora que estávamos a falar de suplementos durante a prova, vocês fazem algum tipo de suplementação? Por exemplo, muitos atletas querem fazer, ou muitos atletas fazem suplementação de proteína, a maior parte deles, claro, que fazem de proteína animal, de origem animal. Vocês fazem algum tipo de suplementação, Tuxa? Se fazes, que tipo de suplementação fazes no dia a dia? Eu no dia a dia tomo B12, vitamina B12. Tento tomar todos os dias, mas esqueço-me. Em termos de proteína, não faço nada. Ok. Sim, o que agora eu vou utilizar é o recuperador da Wind também, mas só faço. Tenho treinos mais longos, portanto, 1 ou 2 vezes por semana. Ok. Não mais que isso. Muito bem. Depois vou suportando conforme for preciso. Tipo, se preciso mais de vitamina D, já precisei de suplementação de vitamina D. Se preciso faço suplementação de ácido fólico, mas é por aí, não é uma coisa tipo todos os dias, é conforme vou precisando. Bastante, muito bem. E deixo-vos em aberto e vocês digam-me também, Frederico e Pedro, que tipo de suplementação fazem. Pronto, já o Frederico falaste um pouco que faz o recovery em prova do tailwind, que faz o tipo de suplementação no dia a dia, talvez deixes fazer B12 também. Sim, o B12 é o único que é obrigatório diário, mas também é um pouco como a Tuxa, de vez em quando toma, outras vezes não há assim grande stress não tomar todos os dias, porque basicamente eu faço análises completas 9 em 9 meses, mais ou menos, e os níveis nunca estiveram problemáticos. Depois, de vez em quando faço suplementação de vitamina D, porque basicamente toda a gente tem insuficiência de vitamina D, porque passamos poucas horas a sintetizar a vitamina D com o sol, não é? Estamos sempre fechados em casa ou no escritório, e é importante a vitamina D. De resto, mais nada, só quando há alguma necessidade específica, que felizmente não tem havido. Em termos de proteína vegetal, utilizo quando estou em fase mais de carga de treino ou em recuperação de alguma prova, o recovery da tailwind agora, e de vez em quando utilizo esta aqui também, faço o exemplo, que é a V-Protein, não sei se está para ver, da Gold Nutrition, também é uma proteína vegetal que é bastante boa. Mas basicamente, como a minha alimentação é mais ou menos 80-10-10, ou seja, 80% de hidratos de carbono, 10% de proteína e 10% de gorduras, não tenho grande preocupação com a proteína em si, nunca senti que devesse ter mais em termos atléticos. Ajuda-me a fazer a recuperação muscular, isso está mais que provado, mas no dia-a-dia não vejo necessidade, porque tenho uma alimentação minimamente cuidada que vou buscar a proteína que é necessária às plantas, infelizmente. Pedro, depois, em termos sim, só aqui mais uma anotação. Um suplemento extra que tomo de vez em quando é um suplemento de glucosamina com condroitina que supostamente, isto ainda não está bem provado, mas supostamente vai ajudar a termos uma melhor regeneração do líquido sinovial das articulações e ajuda-nos a proteger um pouco as articulações dos joelhos, tendões, etc. Mas isso não está nada provado, mas eu faço essa suplementação de vez em quando. Muito bem. E tu, Pedro? Eles já passaram um pouco por todo o tipo de suplementos que devemos fazer. A vitamina B12 realmente é muito importante. A D
também. Depois não faço mais, faço às vezes, nem sempre, antes das provas, normalmente um mês antes, faço um suplemento de magnésio. Nem sempre. É assim uma coisa que devia fazer mais vezes, mas eu também estou com eu por acaso esqueço-me e depois deixo passar e passa este dia, passa aquilo e depois acabo por não tomar. Mas agora vou fazer agora estes últimos 2 meses, vou fazer magnésio precisamente para chegar ao TMB com os níveis ótimos. Não é que não os tenha já bons, porque fiz análise na semana passada e estavam ótimos, mas realmente ajuda com a questão das câimbras e tudo. Ajuda imenso. Eu não fazia antes suplementação de magnésio e depois comecei a fazer e nota-se uma diferença enorme mesmo, enorme. E depois deixa de ter câimbras. Aquilo que o Frederico estava a falar, eu ainda não experimentei o da Tailwind, costumo usar o da Isvari, também é uma mistura importante de arroz integral, cânhamo e ervilha. Costumo usar em provas muito longas, tomo um batido, por exemplo, se tiver uma prova de uma Serra da Freita, sou capaz de tomar 2 ou 3 vezes, de 4 em 4 horas ou assim, porque ajuda logo na recuperação muscular. Durante a própria prova estamos a regenerar os músculos. E, de resto, fora essas alturas, muito raramente tomo proteína vegetal. Como o Frederico diz, 10-15% na nossa alimentação chega perfeitamente. Muito bem. Agora vou-vos lançar uma pergunta que talvez devia ter lançado no início e antes de lançar a pergunta também deixo aqui, já temos aqui algumas perguntas nos comentários, quem tiver assistido e quiser lançar questões aqui aos 3 convidados, poderão fazer nos comentários e depois passaremos aqui na imagem. Mas antes de chegarmos a essas perguntas das pessoas que estão a assistir, vocês acham que serem depois de terem se tornado veganos, melhorou o vosso rendimento desportivo? Acham que têm um maior rendimento por serem veganos e especialmente depois chegamos a ti, Frederico, tu estás há menos tempo nisto, talvez conseguiste notar alguma diferença, mas vamos um pouco por todos. Vocês acham que ser vegan melhora o vosso rendimento em termos desportivos e, é claro, também a vossa saúde? Eu posso começar? Sim, podes. Sim, quem quiser podem começar. Ok. Eu, muito honestamente, eu acho que não tem que trazer benefícios nem prejuízos. Sinceramente, não notei grande diferença, apesar de terem sido só menos de 3 anos, 2 anos e tal, desde que sou vegan. Não acho que nota assim grande diferença o facto de ser vegan e ter melhor performance em termos de aspectos atléticos. Eu acho que se a minha performance melhorou, também foi por um conjunto de fatores e não pela alimentação em si. Agora, algo que eu consigo provar e que isso sim me ajuda, tem a ver com a recuperação muscular. A recuperação de uma fase de pós-carga de treino, de um ciclo intenso ou até de uma prova grande de 100 km ou até uma prova de 50 km. Porquê? Porque tipicamente como a base da nossa alimentação é a base de hidratos de carbono, os hidratos de carbono são essenciais para a reposição do glicogênio muscular. Eu aí consigo perceber que em poucos dias o facto de me alimentar bem com bons hidratos de carbono ajuda a acelerar um pouco a recuperação. De resto, se sou melhor atleta por ser vegan, não parece que seja melhor ou pior. Se sou, é porque é um conjunto de fatores de treino, de boa alimentação e de dedicação, e não só pela alimentação. Muito bem. É a minha opinião. Tuxa. Eu estou com o Fred. Penso a mesma coisa. Não consigo dizer porque é que estou a evoluir, não é? Comecei em 2012 no trail e já sempre fiz desporto e tenho estado a evoluir. Agora não posso dizer que seja só por causa da alimentação. Eu treino imenso, treino todos os dias, tenho treino orientado e treino muito, portanto sei que também por causa
toda a minha dedicação no treino, que também continua a evoluir e continua a evoluir. Depois, claro, a parte do descanso e a parte da alimentação. São três coisas fundamentais para termos bom rendimento. É claro que eu tendo uma alimentação muito mais limpa, ajuda a ter mais rendimento e ajuda a conseguir descansar, a conseguir recuperar melhor. Sim, não como processados, não como açúcar, tenho uma alimentação com natural, é claro que isso vai ajudar. O que eu notei muito é que eu nunca mais fiquei doente. Deixei de ter constipações, deixei de ficar com gripe e isso ajudou imenso, porque havia vezes em que no inverno, ficava doente de cama e era complicado conseguir depois cumprir o treino. Normalmente eu ia treinar na mesma, só que não corria muito bem. Agora, deixou de acontecer, raro eu apanhar uma constipação. E quando eu começo a ficar constipada, passado um dia está tudo bem. E isso notei, e na recuperação, como o Fred também disse, recupero bem. De um dia para o outro de treinar, claro que fica algumas mazelas, mas noto que recupero bem. Boa. Pedro? É isso, acho que eles já disseram tudo. A performance tem muito a ver com o treino. E a verdade é que, pelo menos eu falo por mim, o facto de me ter tornado vegan no ano em que decidi ao mesmo tempo fazer a primeira prova de 100 km, portanto, fez com que, além de ter feito um corte radical, tivesse que treinar muito mais. Mas senti durante esses 5 meses, porque na altura isto foi em janeiro, e depois em maio fui fazer o Ultra Trail de São Amed. E eu senti que nesses 5 meses a minha forma melhorou bastante. Eu não digo que foi só por causa da alimentação, acredito que tenha tido alguma influência, o corpo começou a desintoxicar, ficou muito mais limpo, ajudou-me a recuperar muito mais rápido das cargas de treino e cheguei à prova e senti-me lindamente e fiz a prova nas calmas, sem preocupação nenhuma. No dia a seguir estava pronto para voltar a treinar. Portanto, foi um conjunto de fatores, não foi só a alimentação, mas eu acredito que a alimentação também realmente tem influência, sobretudo na recuperação muscular no dia-a-dia e no fim de uma prova grande, então faz muita diferença ter uma alimentação mais limpa. Muito bem. Agora vamos aqui lançar aqui algumas das questões que temos aqui nos comentários. Algumas já foram respondidas, mas no entanto vou lançar aqui uma questão. A Nádia Brazão, que por acaso é a minha nutricionista, ela diz que o assunto é mesmo importante. Costumam suplementar com B12, vocês já responderam. Ferro, se também costumam suplementar. Que proteínas usam, sem ser as leguminosas? Costumam acompanhar com análise de sangue? Desculpem tanta pergunta. Só para não treinar mais. Nós estamos a ouvir, nós ouvimos constantemente. Nada de novo. Pronto, aqui vocês já responderam quase todas, tendo aqui o ferro, mas compreendo que também devam fazer esse tipo de suplementação, porque aquilo que vocês falam que têm muita atenção com isso. Entretanto, aqui o Filipe Custódio questiona se acham que as provas têm o que necessitam nos abastecimentos. Acham que as organizações estão atentas aos atletas vegan? Isto é uma boa questão também. É uma boa questão, sim, senhor. Eu posso responder. Responde todos. Eu acho que depende da organização. Eu acho que há algumas organizações que já começam a estar atentas a isso, mas a maioria não. A maioria ainda não está atenta. Algumas, no entanto, já estão e até podia referir algumas. Por exemplo, Cicó, Almin, e algumas mais. Lembrei-me, o Cork Trail, no final havia bifanas para algumas pessoas e havia hambúrguer de grão para os vegetarianos e veganos que quisessem. Isso mesmo no final da prova, porque depois no almoço que eles ofereciam também havia as duas opções. Algumas provas vão começando a estar atentas, mas realmente ainda são poucas. Bom. Agora, a palavra. Sim, basicamente. Também lembrei-me logo do Cork Trail. Cork Trail, sem dúvida. Tiveram essa opção e foi espetacular ter logo no fim da comida ter o burger e depois termos a refeição também vegan, foi espetacular. Eu estou-me a lembrar do caso do EGT este ano, que no final tinha 3 pratos diferentes para os atletas
e um deles era um prato de massa com cogumelos e vegetais, se não me engano, para os vegetarianos. Portanto, tiveram esse mínimo de atenção. Em termos de abastecimentos, ainda está um bocado, ainda falta qualquer coisa. Embora eu não sinta que preciso de muita coisa dos abastecimentos em prova, eu acho que os abastecimentos devem existir sim, mas não é preciso ser um banquete. Há pessoas que se queixam sempre dos abastecimentos e estão à espera de um banquete, como se fosse sempre um casamento ou qualquer coisa assim, não sei. Mas para mim tem que ser o mínimo essencial só para pôr algumas calorias e é mais suficiente. É raro queixar-me do abastecimento. Eu normalmente nem sei o que é que há nos abastecimentos, por isso não consigo dizer. Há alguns abastecimentos que eu nem sequer paro também, portanto não faz assim tanta falta. No entanto, claro, que é sempre bom sentirmos que a organização tem alguma preocupação com pessoas que mas lembro-me, têm uma dieta normal. Lembro-me, por exemplo, no TMB não havia nem laranjas nem é aquilo que eu como. E eu cheguei lá, não havia nada. Havia tipo bolachas que não dava nem sequer para saber o que bolachas é que eram, e havia sopa, com certeza que acho que aquilo era sopa, aquele caldo que eles usam, aquele caldo de frango que eles usam. Então cheguei lá e não havia nada. Pronto, depois havia outros abastecimentos com alguma coisa, mas esse não tinha mesmo isso, nem uma banana. Eu quero uma banana, não há. Essa prova marcou-me. Numa organização como o TMB é que não se compreende mesmo o facto de não haver esse mínimo de preocupação. São refúgios que são de difícil acesso, mas se conseguem lá pôr sopa e conseguem lá pôr bolachas, acho que também conseguiam pôr umas laranjas e umas bananas, não é? Nem que fosse isso. Não é isso que me vai deixar de fazer uma prova. Claro, eu acho também, eu tenho um pouco a ideia também, eu raramente paro nos postos, aliás, como a comida dos postos, era isso que eu queria dizer, raramente como a comida dos postos, quase sempre levo comigo, ou se não tenho assistência em provas maiores. Mas é engraçado que também não dou muita importância, como o Frederico estava a dizer, não dou muita importância ao que tem nos postos, mas há muita gente que às vezes não quer carregar coisas, ou não tem assistência, e aí pronto, a coisa também torna-se às vezes mais complicada. Pedro, não sei se estás também na mesma sintonia, e já agora porque acho que esta pergunta é bastante interessante e sou um pouco mais lento que eles e demoro mais horas, portanto preciso mais. Por isso sinto muitas vezes, principalmente nas provas muito grandes, nas ultramaratonas, sem dúvida que é importante ter às vezes esses reforços, a massa, uma sopa, principalmente naquelas provas de inverno em que está muito frio, está a chover, e é importante ter algo quente e uma sopa cai sempre bem. Mas tem que ser uma sopa leve, não pode ser uma sopa carregada de carne, e mesmo uma sopa cheia de feijão também, se calhar também não ia saber assim tão bem. Portanto, convém ser uma coisa que nos conforte, mas não seja sabe, pois também. Portanto, e muitas vezes as organizações não pensam nisso, pensam só em ou têm demais, que acontece com muitas, têm muita coisa, têm essas sopas muito ricas, têm chouriço, têm salpicão, têm essas coisas todas, e depois há aquelas que não têm nada. Mesmo para ter umas laranjas e umas bananas é complicado. Portanto, para nós às vezes pode ser um pouco complicado. Eu falo por mim, digo, passo mais horas muitas vezes nos trilhos, sinto um pouco essa necessidade em algumas provas, mas na maior parte das vezes não. Na maior parte das vezes o mínimo que haja é suficiente, mas sem dúvida que acho que as organizações deviam começar a prestar mais atenção a estas necessidades, não só por causa de pessoas como nós, mas também por todos. Se tivermos uma alimentação um bocadinho melhor, evitamos se calhar algumas desistências ou por desidratação ou por problemas gástricos, que acontecem muito, as pessoas que bebem beber cerveja durante as provas, essas coisas. Isso tudo tem que ser tido em conta também pelas organizações, é a minha opinião, mas eu entendo que para muitos que vão às provas aquilo é uma festa. Portanto, eles querem festejar, é quase como se fosse uma boda. É o casamento, como estava a dizer.
Mas sim, estava ali alguém a comentar que este ano no Mute havia pasta, mas era com carne. Mas por acaso não. No dia anterior, a pasta party tinha dois pratos. Tinha dois pratos, um prato normal com carne, que era bolonhesa, e tinha um prato de massa também com um molho só com vegetais. Portanto, houve esse mínimo cuidado este ano. Há 2 anos, acho que não, por acaso, mas este ano houve. Sim. Boa. Temos aqui mais uma pergunta também do, não sei se estou a pronunciar bem, mas é o Benek Moraes. O Benek diz que desde que iniciaram o veganismo tiveram alguma quebra física e anímica na performance, depois dizem que aos 2 anos de veganismo existe uma quebra. Não percebi. Não. Eu não senti isso, mas... Pois ele diz que depois dizem que aos 2 anos de veganismo existe uma quebra. Questiono-vos. Mas uma quebra emocional, ou seja, deixamos de sentir a vontade de continuar neste estilo de vida. Não sei se é isso que ele está a perguntar. Se é isso, no meu caso ainda não aconteceu. Nem ele diz aqui muitos dizem que está associado à falta de iodo. Ok. Não, isso tem algum fundamento, é verdade. Mas lá está, mais uma vez, se tivermos uma alimentação mínimo cuidada e se fizermos análises também para controlar esses níveis, não vejo motivos para que isso aconteça. Se isso acontecer, se calhar não é só o facto de um nutriente que está em falta, se calhar há aí mais algum fator psicológico, emocional, que possa estar a influenciar. Mas não vejo razões para isso. Eu já fiz os 2 anos e não noto nada, eu tenho vindo sempre a melhorar. Sim, eu também foi 2 anos depois, foi quando fiz as minhas melhores provas, portanto não posso dizer que tenha acontecido isso comigo. Exato. Bom, no meu caso, eu acho que também estou na minha melhor fase, acho eu, e portanto eu já passei os 2 anos, para já não há motivos para isso. Agora eu também pergunto-vos um pouco, porque também um assunto relacionado não com a parte da nutrição, mas sim com o que é o veganismo, vai muito mais além da parte nutricional, daquilo que comem. Em termos de equipamentos, tu estava a falar um pouco que tem essa atenção com os equipamentos, com a compra dos equipamentos, e o que é que vocês fazem, o que é que vocês veem, o que é que tentam implementar no vosso dia-a-dia e principalmente também na indumentária que usam nos treinos. Às vezes é tudo, a maior parte das coisas são materiais sintéticos, etc. Como é que vocês fazem essa escolha? Queres começar, Tuxa? Tuxa, podes começar. Como é que eu faço? Eu, por exemplo, quero umas sapatilhas. Vou ver que sapatilhas é que estou interessada. Depois vejo umas, por exemplo, vou dizer New Balance. Falaram das New Balance que eram boas. Tá, as Zero. Está bem, mandei mensagem para a marca, não pode ser. Usam lá com origem animal, portanto corta, não conta. Tá, e depois as Salomon são todas veganas, portanto qualquer sapatilha dá para comprar. A Zoka também, mandei diretamente, comprei agora a Zoka Speed Gold 2, mandei mensagem diretamente à marca, se usavam alguma coisa, não usam, comprei, pronto, é por aí. É ver sempre se estão a utilizar a exploração animal ou não estão a utilizar, porque se estão a utilizar, corta, não vou comprar. Há outras marcas que não usam e que são igualmente boas, portanto, vou optar por aquelas que não utilizam os animais. Simples. Por aí. Ok, bom. E vocês os dois, Pedro e Frederico, também têm esse cuidado de estarem atentos a estas condições para o vosso equipamento? Ainda agora para comprar equipamento para o TNB, tem mais equipamento do que estamos habituados. No outro dia estive a conversar com a Tuxa sobre isso, sobre a questão das luvas, e para escolher umas luvas que sejam térmicas e impermeáveis não é fácil. Encontrar umas que não tenham produtos de origem animal ou que utilizem algum tipo de exploração animal. E quem diz isso diz tudo o resto, quer as sapatilhas, quer a roupa. Temos que ter alguma atenção e temos que ter, não, nós queremos ter. É importante para nós, no nosso estilo de vida, fazer essas escolhas. E sim, às vezes não é fácil, mas tentamos ao máximo fazer as melhores escolhas nesse sentido.
Sim, agora estou à procura de um casaco muito leve e um saco de cama também muito leve e está a ser super complicado porque é tudo à base de penas Penas. e está a ser mesmo, sim, mesmo muito difícil encontrar alguma coisa sintética. Está muito complicado mesmo. Um saco de cama e um casaco assim super leve, já encontrei vários de penas espetaculares, mas enquanto eu não se conseguir encontrar outra opção, vou continuar sempre à procura. Sim, basicamente acho que temos que ter em atenção o mínimo, que é se tem algum produto, algum composto de origem animal. Mas isso não é suficiente, ou melhor, deveríamos pensar um bocado mais, que é perceber se as marcas fazem algum tipo de exploração animal, seja ela direta ou indiretamente. E isso aí é que é mesmo difícil de avaliar e descobrir, porque muitas vezes as marcas mandam fazer os equipamentos, não é, em fábricas que se calhar nem têm grande controle, não é? E utilizam produtos que também não têm controle total. Por exemplo, as colas que se utiliza para fazer sapatilhas, muitas vezes são testadas em animais e muitas vezes nem sequer as próprias marcas têm noção disso. Portanto, é mesmo complicado saber ao certo se o equipamento que nós estamos a utilizar é vegan. Mas pronto, nós tentamos. Eu acredito que os veganos que são veganos a sério tentam a sério pelo menos perceber se o equipamento ou aquilo que vão comprar é livre de exploração animal. No meu caso, eu ultimamente tenho utilizado muito o equipamento da Berg Outdoor, que felizmente da informação que eu tenho não tem nada de origem animal, nem é testado em animal, portanto, enquanto assim for, vou-me manter. E o resto das outras marcas é a mesma questão, vou tentar perceber o mínimo e saber se é vegan ou não. Enquanto puder optar, escolho sempre sem origem ou sem exploração animal. Portanto, acho que é o básico. Muito bem, muito bem. Bem, e isto já se passaram 54 minutos desde que nós entramos, ou 53 minutos desde que nós entramos online. Para aqueles que, e como uma última deixa, para aqueles que estão no limbo, como eu, que estão aqui no limbo, que recomendações vocês deixam para uma mudança, neste caso, para o veganismo? Exato. A única recomendação que eu te consigo dar é que se tu deves fazer isso, essa mudança radical, como alguns chamam, se acreditares mesmo na causa. Se acreditares mesmo na causa e sentires que é uma boa forma de estar na vida, acho que é fácil. É mesmo fácil porque é uma coisa mesmo boa e é uma coisa mesmo... É uma atitude mesmo positiva perante a vida. E aí torna-se fácil. Para mim foi bastante fácil. No entanto, eu fiz uma transição bastante longa e prolongada, mas por opção, podia ter feito uma transição mais curta. Pelo que eu percebi, já estás a fazer uma transição há algum tempo, portanto, se acreditas mesmo nisso, acho que é fácil e vais ver que depois vais te sentir muito melhor. Boa. Tuxa, Pedro, o que é que dizem as pessoas, não só a mim, mas a todos aqueles que querem fazer uma transição? Pedro. Alto. Queres que eu comece? Então, primeiro, no meu caso, eu tive muita sorte, não é sorte, mas se calhar posso chamar isso, porque tive a minha companheira ao meu lado, que fez a transição ao mesmo tempo que eu. Portanto, fizemos os dois e puxámos um pelo outro. Ambos colher este nico, tentar ser o mais positivo, otimista possível. Há fases difíceis em que a família, os amigos não entendem, põem muitos obstáculos, aquelas questões que se fazem muitos, e também a proteína e a B12 e essas coisas. De repente toda a gente é nutricionista, toda a gente percebe. Exato. Mas se as pessoas acreditam mesmo e se querem mesmo, hoje em dia os recursos são inúmeros. Eu nos primeiros meses em que decidi fazer a mudança, li imenso sobre o assunto. Existem vários livros e também de ultramaratonistas, de atletas de triatlo, que são inspirações mesmo, que nos podem ajudar a perceber que é fácil. Só temos claro, é preciso estudar, é preciso
é preciso falar com as pessoas e perceber um pouco sobre o que é essencial e aquilo que é acessório, mas se a pessoa quer mesmo e se acha que aquele é o caminho, certamente consegue fazê-lo. Bom. Boa. Tuxa. Sim, o que é que eu posso dizer? Isso, pegando aqui no que o Pedro disse, é mesmo estudarem muito, têm que estar bem informados, têm que saber do que é que precisam, onde é que estão os nutrientes, o que é que estão a comer. Aliás, a maioria das pessoas não sabe o que é que está a comer quando come. Portanto, informem-se, procurem, tentem saber o que é que estão realmente a ingerir, que combinações é que estão a fazer, o que é que precisam. Acho que é por aí. E tentem, mesmo que não queiram ser veganos, se não acreditam, se não vêm do animal, reduzam o máximo, porque vai fazer bem à vossa saúde, vai fazer bem ao ambiente e vai fazer bem aos animais também, reduzir o máximo possível. Tentem comer mais legumes, mais fruta, mais leguminosas, não sempre mesmo arroz com carne, que isso não dá muitos nutrientes. Tentem procurar outro tipo de alimentação, e se conseguirem fazer algumas refeições durante a semana sem carne, já é uma ajuda, e é um processo, vai sendo um processo, e vão percebendo que não precisam assim tanto de carne quanto pensam, talvez. Boa. Muito bem. Já chegamos aqui a 1 hora de emissão, 59 minutos de emissão. Havia muito mais perguntas a fazer, mas isso poderemos voltar um outro dia com novas questões e com outras temáticas relacionadas com o veganismo ou o vegetarianismo. Muito obrigado por terem participado aqui nesta emissão. Muito obrigado por terem estado e investido 1 hora aqui nesta conversa. Penso que ajudaram a espalhar a palavra um pouco, e também foi importante ver esta questão das provas olharem um pouco mais para os atletas veganos e vegetarianos, e também para aqueles que estão a querer mudar ou a querer ter um estilo de vida mais consciente e saudável. Muito obrigado, muito boa sorte para as próximas provas. Boa sorte para ti, Pedro e Frederico, no UTMB. Tuxa, boa sorte para as próximas provas também. Muito obrigado. Para a semana eu vou voltar aqui com mais 2 convidados. Vou ter aqui 2 fotógrafos conhecidos da nossa praça, principalmente nos trails. Vou ter o Miro Sequeira e o João M. Faria. Vão estar os 2 a falar um pouco sobre o seu trabalho nos trilhos e a partilharem algumas histórias e fotografias connosco. Na próxima segunda-feira, às 21 horas, por isso não percam. Muito obrigado. E até à próxima. Obrigada. Se vierem cá a Madeira, já sabem. Podem enviar mensagens. E até à próxima. Bom, e se vierem cá a Madeira, já sabem, deem um toque e fazemos um treininho. Está bem? Vá. Obrigado. Tchau, obrigado.